A história a seguir foi narrada por 2 policiais e escrita por um jornalista. Mas para preservar as pessoas envolvidas, afirmo que é uma história de ficção. Bem, tudo ocorreu em 2008. Em Porto Alegre, a polícia militar é chamada de Brigada Militar. E é procedimento padrão nos hospitais pronto de socorro chamar a brigada em caso de suspeitas de crimes violentos contra mulheres e crianças. Os brigardianos chamados eram conhecidos pelos apelidos carinhosos de Miudinho e Delicada. O Miudinho tinha o tamanho de um pequeno armário, de 1,80 m de altura. E a Delicada não ficava muito atrás com seu porte de geladeira. Eles foram chamados por causa de uma senhora, que foi agredida junto com um casal de crianças no hospital de pronto-socorro. A cena era de partir o coração. As crianças tinham hematomas de objetos que foram jogados contra as suas cabeças. Cacos de vidros foram retirados do couro cabeludo da menina que chorava inconsolável. E nas suas costas e pulsos haviam marcas indicando que a menina havia sido agredida com um pedaço de pau. O menino tinha um olho roxo e inchado. Também, uma das orelhas estava rasgada e precisou levar 8 pontos. E a sua cabeça havia um corte profundo e também precisou levar 10 pontos na cabeça. A mãe estava com um dente e o nariz quebrado, olho roxo, pulsos machucados e um dos dedos quebrados. Os brigardianos apenas levaram os 3 para uma das salas e perguntaram: quem fez isso? A mulher e as crianças se olharam para o chão e disseram que não sabiam quem foi. O fato de olharem para o chão sempre indicavam as piores coisas, como vergonha e o fato de sofrerem ameaças. Então, os brigardianos começaram a conversar com mais calma com a mulher e as crianças. Isso é um trabalho de extremo sangue frio. Os brigardianos sabiam que tanto a mulher e as crianças sabiam muito bem o que aconteceu, mas estavam apavoradas de contar, e isso levaria tempo. O ser humano precisa de muito tempo para se curar da injustiça e da crueldade. O brigadiano Miudinho decidiu separar as crianças da mãe para conversar. Muitas vezes, o policial tem que fazer na rua o papel de paizão, que não precisa fazer em casa. Ele comprou um lanche para as crianças e um bom refrigerante, e em seguida conversou com elas sobre os desenhos animados, até elas se acalmarem e entenderem que ele só queria o bem delas. E depois de uns minutos, perguntou quem foi que machucou elas. E para surpresa, as crianças falavam que não sabiam quem foi. Elas não conseguiam ver quem as agrediu, e nem tampouco conseguiam ver. O agressor parecia ser apenas uma sombra, que começou a gritar e a jogar coisas em cima da mãe e das crianças. A nossa brigadiana Delicada, conversando só com a mãe das crianças, perguntou se não foi o companheiro dela ou algum outro parente, pois uma agressão deste tamanho e dentro de casa normalmente é feita por um conhecido das vítimas. E a mãe apenas disse que não. E a brigardiana perguntou se foi o companheiro, se foi o pai ou se foi algum irmão ou um tio. Mas a mãe disse que não e que não conseguiu identificar o agressor. E em seguida, ela perguntou à mãe se ela desejaria prestar queixa, e a mulher disse que não. Daí, a nossa brigadiana Delicada começou a explicar para a mulher: olha só, tu não quer contar quem foi, ótimo,
problema é teu se tu apanha e protege quem fez isso contigo. Mas os teus filhos, as duas crianças, apanharem junto contigo, a partir do ponto que tu não denuncia quem fez isso com as crianças, tu é cúmplice. Tu não é mais vítima. Então, é bom contar quem foi. E é bom eu não descobrir que foi tu. Nessa hora, a mãe das crianças começou a chorar, a soluçar e tentar se explicar. E ela dizia: eu realmente não sei quem foi. Não consegui ver quem era. Parece um vulto dentro da minha casa, que há tempos aparece. Ele grita um monte de palavrões, atira coisas para cima de quem quer que esteja em casa e depois desaparece. Já parei no hospital por causa disso outras vezes. Mas aquilo nunca atingiu as crianças. Essa foi a primeira vez. E depois de chorar mais um pouco, a mãe finalmente revela o agressor. E ela diz: é um fantasma, um demônio. E nessa hora, a brigadiana explica uma grande verdade. O único fantasma é a agressão, a covardia, a violência contra a mulher e as crianças. Nunca é um fantasma. A crueldade e a covardia da violência foi muito revoltante para a dupla de brigadianos. Eram 4 da madrugada e resolveram escoltar pessoalmente a mãe e as crianças até em casa, na viatura, para ver se conseguiam pegar o agressor. As crianças eram lindos anjinhos dormindo no banco de trás da viatura, no colo da mãe. A residência ficava no segundo andar de uma loja de R$ 1,99. A nossa delicada adentrou junto com a mãe, enquanto o miudinho aproveita para carregar as duas crianças, de uma só vez, para dentro da casa. A primeira coisa que os brigadianos notaram foi que haviam copos, xícaras e outros objetos quebrados, tanto na cozinha quanto na sala. A delicada acompanhou a mãe até o quarto para ver se havia mais alguém na casa. Talvez um companheiro ou até outro parente. Ainda havia sangue do ocorrido ainda no chão e uma faca limpa de cozinha. A mãe levou as crianças até o quarto, enquanto os brigadianos ficaram na sala observando e aguardando. Observaram também que a casa não tinha sinais de arrombamento, janelas quebradas ou portas forçadas. A mãe voltou com o café e serviu aos brigadianos, e daí conversaram mais um pouco. Os brigadianos perguntaram há quanto tempo isso acontece. E a mãe contou que já vem ocorrendo há um tempo. Começou em sonhos. As crianças tinham pesadelos constantes. Uma figura aparecia no sonho e sempre ameaçava matar as crianças. E depois foram vozes que podiam ser ouvidas de madrugada. Então, há pouco mais de um mês, era possível ouvir as vozes de dia. E essas vozes sempre ameaçavam matar todo mundo. Daí, a mãe começou a frequentar uma igreja evangélica, em busca de conforto e proteção. Um dia, enquanto fazia o almoço, a mãe começou a ouvir as vozes, mandando ela sair de casa. O que fez com que ela resolvesse fazer uma oração, até a voz desaparecer. E foi então que um copo de vidro literalmente foi jogado na testa dela, causando muita dor. A mãe teve que ir ao pronto de socorro. Ela teve uma convulsão e precisou ser medicada. Isso foi há menos de um mês. Outros dias depois, objetos eram derrubados sozinhos ou jogados de madrugada. A família já havia decidido se mudar por causa disso. Para a dupla de brigadianos, já existia uma suspeita, ou de mentira ou de doença mental.
Mas não existe maldade nenhuma nisso, já que é muito comum o agressor inventar histórias, até mesmo sobrenaturais, para não assumir a culpa. Bandidos inventam as desculpas mais sobrenaturais possíveis para se justificar. Desde a história dos bêbados falando de ETs, bandidos fingindo demência, ou de uma mãe que protege o namorado agressor colocar a culpa em um fantasma para evitar assumir que os seus filhos foram agredidos. Mas nunca é um fantasma. Os verdadeiros monstros são sempre seres humanos. E então, o brigadiano Mildinho perguntou o que causou o ataque dessa noite. A mulher apenas explica que depois da menina acordar à noite de um pesadelo, mãe e filha resolveram fazer uma oração para fortalecer a fé e a proteção da casa. Elas estavam fazendo a oração na sala, quando de repente começaram a escutar a voz do espírito maligno gritando palavrões e ameaçando matar todo mundo. Mãe e filha continuaram com a oração, até que o menino que dormia no quarto acordou e veio correndo chorando até a sala. Ele estava com a orelha sangrando. A mãe explica que então uma caneca foi atirada na cabeça da menina. Copos foram jogados, pratos e até uma vassoura foi jogada. As crianças choravam de dor com os machucados. Havia muito sangue. E elas gritavam por socorro. A mãe afirma que no desespero chegou a pegar a faca de cozinha e segurar contra o ar. E daí, algo tentou várias vezes puxar a faca das mãos da mãe. E foi assim que ela ficou machucada nos pulsos. Enquanto a voz masculina gritava que iria matar todo mundo. E tudo que a mãe e as crianças conseguiram ver foi um vulto preto. Essa história não convenceu os brigadianos, pois para eles o único fantasma é a violência. Foi então que o Mildinho propôs que ele faria uma oração junto com a mãe das crianças, para garantir que estava tudo bem. Enquanto isso, a delicada iria dar uma boa olhada na casa e nas crianças. Mildinho começou a fazer a oração ao lado da mãe, enquanto a delicada começou a olhar de novo a casa. Quando Mildinho terminou de rezar Ave Maria, as crianças acordaram aos berros. Elas tiveram um pesadelo. Correram até a sala e se abraçaram com a mãe. Os brigadianos apenas observaram a situação. E daí, a mãe e as crianças perguntaram se eles também estavam escutando os berros. Porém, eles não estavam ouvindo nada. As crianças choravam e perguntavam aos policiais se eles não ouviam as vozes ameaçando matar todo mundo. Porém, eles não ouviam nada. A mãe chorava e pedia a eles para fazerem alguma coisa. Mas eles não ouviam nada de errado. Foi quando eles ouviram batidas fortes pela casa. Logo ficaram em prontidão. E daí ouviram algo batendo nas paredes, pelo teto e na cozinha. A dupla de policiais também perceberam pratos e xícaras tremendo sozinhos. Uma caneca foi jogada no ar em direção das crianças. O brigadiano Mildinho conseguiu pegar a caneca no ar. As crianças começaram a chorar de novo, enquanto um copo é jogado na direção delas e explode na parede. A delicada dá um berro para aquilo parar, e um prato é jogado na sua direção. E foi quando os brigadianos pegaram as crianças no colo e levaram todo mundo para fora de casa.
Naquela situação, não existia nada que os dois brigardianos poderiam fazer. Mildinho tinha o perfil físico de Conan, o bárbaro, e não tinha como usar a força. A Delicada era forte como um touro e quase tão brava quanto um leão, mas não tinha o que fazer. E a única coisa que poderiam fazerem naquele momento era afastar a mãe e as crianças da casa, enquanto choravam e gritavam. E dentro da casa, o demônio continuava gritando que iria matar todo mundo. Depois de alguns minutos tensos, objetos sendo quebrados dentro da casa e a família dizendo que ouvia gritos, começou um cheiro forte de queimado. E foi quando, lentamente, começou a brilhar uma luz laranja de dentro da casa. Era um incêndio. Os bombeiros foram chamados, enquanto se podia ver a fumaça preta se formando e tomando conta do interior da casa. Os vizinhos começaram a sair de suas casas e se deparavam com a casa exalando fumaça negra. A belíssima casa foi sendo tomada pela cor negra da fumaça. Podia-se ouvir o fogo e objetos sendo quebrados lá dentro. Quando os bombeiros chegaram, mandaram as pessoas se afastarem. Isso porque a casa estava toda fechada e cheia de uma fumaça preta extremamente quente. Isso significa que qualquer porta ou janela que fosse aberta acarretaria em dois fenômenos muito mais perigosos. O flashover, que é quando o ar entra em um ambiente e toda a fumaça negra começa a pegar fogo. E o black draft é quando o ambiente dentro da casa lança perigosas explosões para o lado de fora. Ambos os fenômenos são imprevisíveis e podem ocorrer num piscar de olhos. Quando os bombeiros estavam chegando perto para combater o fogo, as crianças começaram a gritar que finalmente conseguiam ver a figura fantasmagórica negra no meio da fumaça e por dentro da janela da frente. Elas avisaram que conseguiam ver a sua silhueta negra e os seus olhos vermelhos como fogo. Aquela fumaça lançava um olhar demoníaco de puro ódio. E que assustadoramente começou a esmurrar o vidro da janela onde os bombeiros estavam se aproximando. Mildinho viu o vidro rachando e gritou para os bombeiros: "Cuidado, a janela vai quebrar!" Foi nessa hora que todos viram algo batendo na janela pelo lado de dentro. Os bombeiros pararam e começaram a recuar abaixados. Foi então que a janela se espatifou de dentro para fora. E foi nessa hora que o ar de fora entrou em contato com a fumaça de 700 graus e se transformou em um inferno de fogo. E foi então que Mildinho viu algo que nunca esqueceria. Enquanto a fumaça negra entrava em combustão total, uma sombra podia ser vista através das chamas. Uma silhueta completamente negra, onde apenas dois detalhes chamaram a atenção. Seus olhos vermelhos formados pelas chamas e dois enormes chifres se projetando acima da cabeça. E então, uma enorme bola de fogo de quase 10 metros foi lançada para o meio da rua. E por sorte, foi para cima e não pegou ninguém. Porém, podia-se ver claramente em meio ao fogo a forma de um demônio. Toda a ação durou menos de 10 minutos. Foi literalmente um piscar de olhos. A família perdeu a casa, mas foi salva as suas vidas. Tomando um chimarrão de manhã com os bombeiros, Mildinho e Delicada conversavam sobre o que presenciaram. Os bombeiros então explicaram algo que não é muito falado. A ciência explica esses fenômenos como pareidolia,
O ser humano reconhece rostos ou formas humanas em lugares abstratos. E no caso de incêndios, é comum pessoas religiosas reconhecerem rostos onde não tem ninguém, sendo muito comum chamar de fantasmas quando reconhecemos a figura humana na fumaça, ou chamar de demônios quando reconhecemos formas e rosto no fogo. Isso são coisas que os bombeiros já estão acostumados. E essa é a forma como a ciência explica que todos viram a forma sobrenatural de rostos e chifres no meio do fogo. Mas que ninguém fala muito sobre isso, para não ser tirado de louco. Os brigadianos perguntaram: então, como isso explica o que vimos dentro da casa? E os bombeiros perguntaram se eles viram rostos na fumaça e no fogo. E eles responderam que sim. Então, os bombeiros respondem que a boa notícia é que eles não estão ficando loucos, pois a pareidolia explica isso. E foi aí que o miudinho perguntou: mas e os copos voando, pratos sendo jogados, o fogo? E então, o bombeiro responde: bem, essa é a parte do serviço que a gente não conta pra ninguém. Boa noite.